Revolução Industrial é o tema da aula de hoje. Professor José da Costa, você já conhece. Canal é História em um Instante. Vídeo simples, rápido, curto, simples, sem ser simplório, científico. Podemos dizer que Revolução Industrial foi uma mudança profunda, ou mudanças profundas, na maneira ou no modo da produção de mercadorias, saindo da manufatura para a maquinofatura. Então, ocorreu na Inglaterra no século XVIII, começa na Inglaterra, século XVIII. O foco é a indústria fabril de tecidos de algodão. Posteriormente, no século XIX, passa para outros países, Alemanha, Itália, etc. A princípio, o uso da máquina a vapor, depois o uso da máquina da energia elétrica. A segunda fase, primeira fase, século XVIII, Inglaterra. Segunda fase, século XIX, ampliando-se para outros países. E o uso intenso também aí da indústria do ferro, principalmente no século XIX, construção de ferrovias, o uso da energia elétrica. Causas da Revolução Industrial, pioneirismo inglês. Porque a Inglaterra foi o local onde surgiu a indústria como nós a conhecemos, aí o capitalismo industrial, né? Embora hoje a gente não esteja no capitalismo industrial, estamos no capitalismo financeiro. Mas a indústria surge ali na Inglaterra no século XVIII, ali o capitalismo industrial. Por que será que surgiu a indústria na Inglaterra? Foram vários os motivos. Vamos falar aqui basicamente de, primeiro, questão fluvial. A Inglaterra tinha uma rede fluvial de rios muito grande. Outro ponto importantíssimo é o cercamento das terras comunais. O que foi isso? A Inglaterra era basicamente agrícola. 70% da Inglaterra, da população inglesa, na época, século XVIII, XVII, XVIII, era agrícola. Então havia as terras comunais. As terras comunais eram terras em que camponeses podiam usufruir destas terras. Podia, por exemplo, caçar, pescar, podia, por exemplo, tirar madeira. Eram as terras comunais. O camponês não era proprietário, mas podia usufruir. Partiu da época da coroa, né, do rei, uma lei em que isso não mais existia. O proprietário da terra podia agora vender esta terra. Então este camponês levou digamos assim, um golpe duro na cabeça, né? E ele ficou desligado aí da terra. O proprietário passou a vender a terra, a cercar as terras. Ele foi expulso, na verdade, das terras. Até o pequeno camponês, pequeno proprietário, foi obrigado a vender suas terras. Essas terras foram cercadas para pastagens e este camponês passou a ir para a cidade para servir de mão de obra assalariada. Aí o surgimento do proletariado, mão de obra assalariada, ganhando salários miseráveis, pequenos, trabalhando durante 14 até 16 horas por dia, em condições precárias, e vivendo aí o trabalho, conforme diz o Karl Marx, trabalho alienado. Então o cercamento também foi outro motivo da Revolução Industrial na Inglaterra. E também o acúmulo de capital. A Inglaterra tinha, durante muito tempo, comércio marítimo, tráfico de escravos e exploração colonial, que permitiu que ela acumulasse capital e investisse aí na indústria. Consequência da Revolução Industrial. Principal consequência, entre outras, vamos dar ênfase aqui no surgimento do proletariado. Proletariado vem de prole, do latim. Na Roma antiga, proletariado era a prole, aquela turma, digamos assim, da banda de baixo, os segmentos sociais menos favorecidos e que, segundo se pensava na época, na Roma antiga, não dava nada para a sociedade a não ser filhos, a não ser sua prole. O termo era pejorativo e Karl Marx pegou e chamou proletariado aquela força de trabalho, aquele trabalhador
aquele operário que está alienado, ou seja, que está num trabalho explorado. Karl Marx não era contra o trabalho. Ele apenas falou do trabalho alienado. O trabalho é uma atividade humana. Através do trabalho nós transformamos a natureza. Só que o trabalho aí passa a ser um trabalho alienado, em que o trabalhador não é mais dono das ferramentas, dos meios de produção, passa a vender sua força de trabalho a um capitalista e a ganhar um salário minguado, pequeno, miserável. Daí o trabalho assalariado, daí o proletariado, que produz o produto, mas não tem a posse do produto. É o proletariado. Não possui aí, portanto, o produto. Até fabrica o produto, mas não o possui. Daí o trabalho alienado. Uma das consequências evidentes da Revolução Industrial foi isso, o surgimento desse proletariado. Professor José da Costa, compartilhe o vídeo, ajude o canal está crescendo aos poucos e com sua ajuda irá crescer muito mais. Se inscreva e compartilhe. Um abraço, até o próximo vídeo.